Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tem gente chegando agora. Vamos aguardar só um minutinho, tá bom? Ai, professora, na aula passada eu me senti tão sozinho, sabe? Todo mundo era sanguíneo e colérico. Ai, você é o quê? Melancólico. Eu também sou melancólica. Tem como ser dois, né? Tem. Não se Verdade. sinta sozinho. Às vezes os melancólicos não gostam de dizer que são melancólicos porque eles estão entregando talvez um ponto fraco da sua personalidade. Mas é a vida, né? É a vida. Boa noite, Júlia, Isabela, Lucas. A Amanda já falou boa noite para mim. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo ótimo. Boa noite, Matheus. Nós estamos com poucos participantes. Como é que foi a participação da turma nessa semana? Eu faltei algumas aulas essa semana porque eu estava a trabalho. Agora que... Você não assistiu muitas aulas porque você estava a trabalho, é isso, Amanda? Uhum. Ok. Vitor, você ia falar o quê? Razoável. Eu queria um número, na verdade, eu não queria um conceito. Ixi, número eu não sei. Mas a gente só teve aula segunda-feira. Tinha umas 13 pessoas, eu acho. Por que só teve aula segunda? Uai, terça vai começar só em setembro e de quarta também. É prática? Não sei por quê. É no EAD lá, É É um metodologia EAD aqui em científica. português, né? Isso. Quarta não tem. Ah, entendi. Eu pensei que vocês tinham mais aula. E sexta vocês têm aula com quem? Com o Edmilson? Eu não sei. É com... Eu esqueci o nome dela. É Ah, a é de dela. Direito. De direito? É a Débora. Isso. Bom, até agora a gente tem, além de mim, 8. Nós somos 9 participantes. Da última aula, estava bem mais gente. Cadê esse povo? Eu não sei. Isso, Júlia, manda no grupo aí. É isso que você vai fazer? O Thiago mandou. O Tiago. Acabou de Isso. mandar. Pergunta aí, o que está acontecendo, meu povo? A professora está esperando lá. Eu não vou esperar muito, não. Bom, as aulas estão sendo gravadas. Eu ainda não coloquei na plataforma, mas eu vou colocar, tá bom? Quem perdeu a aula vai ter condições de assistir. Mas mesmo assim, não deixa de participar, não. Oi, Lucas. Isso, no AVA. Eu vou colocar no AVA. Ok, obrigado. Por nada. Você não participou das outras, não? Só da semana passada, sim. Certo. Só a primeira que você perdeu. Isso. Hoje a gente vai falar de psicanálise. A coisa é mais profunda, precisa prestar atenção. É sério, mas eu faço palhaçada, vocês não se preocupam, não. A gente dá um jeito de chamar a atenção. Eu coloquei um texto, na verdade é um capítulo bem grande, lá no liceu, sobre algumas noções básicas da psicanálise. Vocês tiveram tempo de dar uma olhadinha? Eu perguntei, falaram que era no liceu, mas no liceu eu não achei nada não, professora. Eu entrei Jura? hoje. Jura? Uma coisa que eu achei, no liceu que eu achei foi o seu plano de aula. Não, mas
Não é possível, eu coloquei lá. Depois eu vou ver se sumiram com o meu negócio. Boa noite, a Isabela falou boa noite, eu estou respondendo só agora. Desculpa, Isabela. Ah, tá, professora, tá aqui. Tá Ela aí? colocou hoje, né? Não, eu coloquei ontem. Aqui tá mostrando hoje, porque e se colocaram Porque às hoje vezes de demora tarde. mesmo. Às vezes demora tudo. No liceu demora tudo. Tudo que você vai fazer demora. Eu entrei hoje de tarde e só tinha o plano de ensino. Aí, agora que está aparecendo duas coisas que a senhora colocou, né? Introdução à psicologia e psicanálise para iniciantes. A introdução à psicologia é da aula passada, mas só apareceu agora também. Tá aqui, ó, 20/8. Então tá, o liceu é bem legal. Oi, Ana Vitória. Oi, Eric. Oi, professora. Tudo bem? Oi, boa noite. Joia. Boa noite. Professora, a senhora que estava falando de livro na aula passada, tá tendo livro em promoção na Amazon hoje. É dia de promoção. Hoje? Tem os livros que estão por R$6. Oba, vou entrar lá. Eu comprei 2 livros de capa dura da Jane Austen, que vem 3 histórias em cada. Lindos. Mas é só livro assim ou tem livro Tem promoção de tudo um pouco. Mas tem que ser sócio? Você é daquelas Prime, VIP, não sei o quê? Não, mas como o meu deu mais de 100 reais, acima de R$100 é grátis o frete. Ah, legal. Vou entrar lá hoje, que eu tô precisando de um livro de psicologia social. Tô precisando de um livro de... Ah, a professora gosta de livro, né? Para variar. A Érica tá pedindo o link da aula. E eu expliquei para a professora Juliana que o meu Zoom, o meu celular está tão lotado, a memória dele, que ele não está abrindo o Zoom. Então, eu abri o Zoom pelo computador e mandei o link pelo e-mail no liceu. Alguém pode mandar o link para ela? É possível vocês copiarem e mandar para a Érica? Tá no grupo. Tá no grupo? Érica Érica não é da nossa É do turma. é do quarto período, né? É. Eu não Eu tenho vi o Instagram contato. do Paulo. Deixa eu falar para ela que tá no grupo. Ah, mas ela não tá nesse grupo, não, né? Não. O grupo é da nossa turma só. Pois é, tem Nossa, que. Érica, a professora Juliana não esqueceu de mandar. É porque eu enviei por e-mail, pelo liceu. Dá uma olhadinha lá, por favor. No liceu tá desde tarde. Pois é, Tiago, quarto período não vai assistir a aula hoje, não? Não tem ninguém do quarto período aqui até agora. Tá vendo que gracinha? Só o pessoal do segundo que veio viver hoje. Mas a Érica é do quarto. Será que ela tá esperando o link? Esse povo fica mal acostumado com a diretora mandando os links das aulas, aí quando recebe por e-mail nem presta atenção para poder entrar, né? Ainda bem que a gente tem a Isabela. É ela que manda. Representante de turma. Representante eficiente que vocês têm. E não foi nenhuma eleição, assim, realmente uma eleição. Não, foi tipo livre, espontânea pressão? Não, foi ela, né? Ela é muito Ela tem um prestativa. talento de liderança, então. Ela é acho muito que bem prestativa. natural. Essa Aí Isabela que está presente aqui, que vocês estão falando dela e ela está aqui? Isabela Almeida. Gente, que chique. Alguém fica falando da gente assim na nossa presença. É bom receber elogio. Mas que ela é realmente muito prestativa, professora. Muito mesmo. Mas todo mundo ajuda, né, da sala. Eu acho que todo mundo da sala é muito cooperativo. Que gracinha. Parabéns. Ah, não, eu quero conhecer vocês pessoalmente, abraçar, conversar na hora do intervalo, contar história. Eu quero. Mês que vem vai abrir os cinemas, né? Será que eles vão liberar as aulas presenciais também? Mês que vem vai abrir cinema aqui no Brasil? No Brasil todo. Eu não tenho coragem de ir, não. O povo tá louco? Eu não posso dar aula presencial, não, Amanda. Eu sou do grupo de risco, eu sou hipertensa. Eu sou do grupo de risco também, Tá mas me é muito ouvindo? ruim ter aula Oi. online. Oi, Vitinho, tô te ouvindo. Ah, esse microfone, velho, ruim. Não, tá velho não, tô te entendendo. Então tá. Ah, não, eu acho que você falou esse microfone, velho. Tinha uma vírgula, né? Ah, Esse beleza. microfone velho.
Ó, tem gente do quarto período chegando, finalmente, porque o pessoal só que tá aqui na live só era do segundo. Agora a Carol, a Érica e o Vitor estão aqui. Eu vou fazer uma inversão de tela, vou compartilhar com vocês uns slides que nós vamos conversar hoje sobre psicanálise, sobre o Freud. Então, vamos lá, deixa eu fazer essa operação. Como é que eu faço aqui para assim? Não quer ir? Foi. Estão vendo a minha tela? Essa florzinha linda, essa tulipa amarelinha? Ok. Tô vendo. Já já eu volto nesse slide aqui. Para a gente falar de psicanálise, a gente tem que entender um pouquinho a história de Freud, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Para a gente entender como que nasceu essa parte da psicologia, a gente tem que falar do Freud, não tem jeito. Então, eu vou contar um pouquinho da história da vida do Freud, algumas curiosidades e características da vida dele, e depois a gente vai falar da teoria em si. Então, muita gente pensa que Freud nasceu em Viena. Só que ele não nasceu em Viena. Ele nasceu num país que se chamava Morávia. Hoje, não é Tchecoslováquia mais, porque esse slide já está mais velho, né? Hoje é República Tcheca, tá? Então, ele nasceu em 1856, num lugar que se chamava Morávia, que hoje seria a República Tcheca. Só aos 4 anos de idade é que ele se mudou para Viena. Vamos ver como é que está a geografia de vocês? Onde que é Viena? Faz parte dos Países Baixos? Não tenho certeza. Hã? É próximo aos Países Baixos? Próximo aos Países Baixos? É na Europa. Áustria. A Áustria. É Áustria. Viena é a capital da Áustria. Beleza? Ah, não sei disso não. Vocês pesquisou na internet. Não, senhor. Tem gente que confunde Viena com Veneza. Veneza é na Itália, aquele lugar das gôndolas, né? Não, Freud não é italiano. Ele morava na Áustria. E Viena é a capital da Áustria. Bom, ele era judeu, é um dado importante de se dizer, porque... Ah, não, sai fora. O que é isso, gente? Quem sai fora? Baixa o microfone aí, desliga o microfone aí que a gente fica ouvindo vocês brigando. Aí, obrigada. Ele era judeu, numa época de perseguição, né? Inclusive no fim da vida dele, ele teve que fugir para Londres por causa da perseguição nazista, mas nada impediu que ele se estudasse e se formasse. Ele cursou medicina, ele se formou aos 26 anos de idade. Quando se faz medicina, a gente pode escolher uma especialidade para fazer residência, né? Pode fazer uma ortopedia, uma cardiologia, qualquer coisa. Muitas IAs, né? Ginecologia e por aí vai. Ele escolheu psiquiatria. Por quê? Porque Freud tinha muito interesse pela vida psíquica das pessoas, pela mente das pessoas. Só que, de certa forma, ele não se sentiu realizado, mesmo fazendo psiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria fala um pouco da questão neurológica, fisiológica, da estrutura do cérebro, mas não deu para Freud as respostas que ele procurava a respeito da mente humana. E aí ele começou a estudar, a tentar entender como que funciona a nossa estrutura mental. E aí, inclusive, ele fez uma pesquisa durante 3 anos, de 1884 a 1887, ele pesquisou sobre as propriedades da cocaína. As más línguas falam que Freud
usou e ficou bem legal, curtiu um barato, para ele entender quais eram as propriedades da cocaína. Desliga os microfones, por favor. Quem está chegando está de microfone ligado. Obrigada. Mas isso são as más línguas. Não tem nada que comprove, o povo que gosta de fofocar, tá bom? Não tem nada que comprove que Freud realmente usou a cocaína. Mas ele estudou a respeito das propriedades viciantes que ela tinha. Tudo porque ele queria entender como que funciona o nosso processo mental. Eu quero passar o slide para frente e ele não passa. E agora? Aqui, achei. E aí, enquanto ele estava fazendo essa pesquisa, tentando entender como que funciona a nossa estrutura mental, ele ficou sabendo que tinha um médico lá na França, chamado Charcot, que ele tratava a histeria através da hipnose. Então, nós temos que explicar essas duas palavras aí desse slide que começam com H. Ele queria tratar a histeria com a hipnose. As duas palavras com H. Histeria. Agora vocês podem abrir o microfone de vocês. O que é histeria? Quando eu digo a palavra histeria, do senso comum mesmo, o que vem na mente de vocês? Desespero, pessoas descontroladas. Descontrolada, desesperada, estressado, foi o que a Ana Vitória falou. O que mais? Gritando, fazendo escândalo. Lembra histérica, né? A pessoa histérica. Oi? Não era para eu passar para cá ainda não. Pois é, essa palavra, ela tem, realmente soa esse conceito, mas esse não é o conceito de histeria para a psicanálise. Histeria, o conceito de histeria, deixa eu ver se ele está aqui na frente. Não, ele não está aqui. Eu vou ter que falar sem ele estar. O conceito de histeria é o seguinte. Quando é que a gente conhece isso como trauma? Eu vivencio uma experiência, aquela experiência é negativa. Com o passar do tempo, eu tenho sintoma ainda que aquela experiência me causou, mas na verdade eu não lembro da experiência de fato. Por exemplo, ter medo de alguma coisa e não lembrar como que eu adquiri esse medo. Isso pode ser considerado uma histeria. No caso dos pacientes histéricos que Freud foi ver lá no Hospital Psiquiátrico de Charcot, eram pessoas que estavam internadas dentro do hospital psiquiátrico. Vamos falar bem no outro vocabulário que todo mundo entende? Pessoas que estavam internadas num sanatório. Odeio essa palavra. Num lugar onde as pessoas acham, não é só isso que tem lá, mas onde as pessoas loucas estão internadas. E aí, tinha uma menina que estava internada lá, uma moça que estava internada lá, que ela era cega, mas ela não era cega. Por isso que ela estava lá, sabe, gente? Porque ela não tinha problema nenhum nos olhos. Se fosse hoje em dia, a gente ia fazer um exame bem apurado da visão dela e ia ficar constatado que ela não era cega, que ela tinha toda a possibilidade de enxergar. Só que ela estava como se fosse cega lá e desde a infância que ela perdeu a visão. Como que pode, né? Uma pessoa que tem reflexo da pupila, uma pessoa que tem a biologia, a fisiologia dos olhos normal, mas diz que não enxerga e podia enxergar. Ela era tida como uma pessoa louca, por isso ela estava internada lá. E aí o Charcot estava usando a técnica da hipnose para acessar a mente dos pacientes. E aí ele convidou Freud para ver como que ele fazia, já que Freud estava tão curioso a respeito da estrutura mental do ser humano. Existem várias técnicas de hipnose, sempre existiram e existem ainda várias técnicas de hipnose. Não são todos os psicólogos, psicanalistas que fazem essa técnica.
Essa técnica já foi abandonada há muito tempo. Ela ainda é utilizada por alguns profissionais e ela existe, ela funciona, ela não é um mito, tá? A gente precisa deixar isso claro. Tem gente que usa um pêndulo, tem gente que usa um anel, tem gente que usa um tic-tac de um relógio, tem gente que usa só o controle da voz sobre o outro, sobre a outra pessoa. Uma dica: só é possível hipnotizar uma pessoa que se permite ser hipnotizada. Se eu pensar assim comigo mesma, não quero que ninguém entre na minha mente, não vou deixar me hipnotizar, não. Será impossível me hipnotizar. Por quê? Porque eu preciso permitir, eu preciso me concentrar no que o hipnotizador diz e conduz para isso funcionar, ok? Por que a hipnose caiu muito no descrédito? Porque existem muitas pessoas que usaram de má fé. A gente já viu show de circo, show de TV, onde é tudo muito combinadinho, né? Entre um hipnotizador e algumas pessoas que se dizem hipnotizadas, e depois a gente percebe que é tudo uma brincadeira, é tudo uma montagem. Mas existe de fato a possibilidade de se hipnotizar, sim. Eu conheço uma dentista, uma odontóloga, que ela fez tanto o curso de odontologia quanto o curso de psicologia. E ela fez um curso de hipnose, porque não é todo psicólogo que sabe hipnotizar, tem que fazer um curso, tá, gente? Eu não sei fazer isso, não. E essa odontóloga fez um curso de hipnose, e o que acontece? Ela utiliza a técnica da hipnose no consultório de odontologia. As pessoas, por exemplo, que têm alergia à anestesia e morre de medo de fazer um tratamento porque não pode tomar anestesia e sabe que vai sentir dor. Então ela hipnotiza a pessoa. Já pensou? Pode dormir, fica quietinho que eu vou sarar você sem você nem ver. Vai lá, tchê. Aí pronto, pode acordar. A pessoa acorda com a massinha lá no dente, com o dente restaurado e deu tudo certo. Já pensou que legal? Pois é o trabalho que essa psicóloga, essa odontóloga faz. O que Charcot fez com essa moça que estava cega lá no hospital? Uai, me deu eco agora, não entendi não. Ele hipnotizou a moça e falou para ela se lembrar da última vez que ela enxergou, da última vez que ela lembra de ter visão. Hipnotizada, ela enxergava, ela conversava normalmente. Ela estava lá deitada e relatou a seguinte história. Ela era criança, seus entre 6 e 8 anos de idade, e ela estava brincando de boneca com a babá, e o pai dela chegou no quarto e não viu a criança. Pode ser que ela estava agachada de trás da cama, pode ser que ela estava atrás de um móvel. O pai da menina não viu que ela estava presente, e ele entrou no quarto e ele acariciou a babá. A cena que fez a menina perder a visão foi essa. Ver meu pai fazendo carinho em outra mulher que não é minha mãe, ver uma coisa dessa que eu não entendo, que eu não concebo, que me perturba. Se for para enxergar e enxergar esse tipo de coisa, o cérebro faz essa mensagem, né? Se for para enxergar isso, prefiro não enxergar nunca mais. A menina desmaiou. E quando ela acordou cega. E aí pergunta-se para ela, o que foi que aconteceu? Por que você desmaiou? Não sei, onde eu não estou enxergando. E aquele desespero de não enxergar mais as coisas, de estar tudo escuro e não lembrar o que aconteceu. Então, a gente entende isso na psicologia, em outras áreas, e até no senso comum como trauma. Ah, a menina tem trauma disso. Porque lá atrás, quando ele era pequeno, ele caiu, bateu a cabeça. Lá atrás, quando ele era pequeno, um cachorro avançou nele. Então, até hoje, ele tem medo de cachorro. A criança nem lembra do episódio do cachorro mordendo ele. Mas ele lembra da dor, lembra do pânico que ele sentiu. Então, ele tem medo de cachorro até os dias de hoje, né? Eu conheço a história de uma mulher, de uma moça, que ela estava chupando melancia. Já pensou? Calor igual tá hoje, né? Ela estava lá, se refrescando, chupando uma melancia bem docinha, e aí ela recebeu a notícia de que o pai dela tinha falecido. Na hora, ela largou o que ela estava fazendo, que era o quê? Chupando melancia. E foi chorar, e foi desesperar, e aí passou o velório, ela vomitou durante o velório inteiro.
não conseguia nem parar do lado do caixão como ela queria, toda hora saía para vomitar, já estava fazendo ânsia de vômito seca, não tinha mais nada no estômago, passou mal, passou mal, passou mal. O velório passou, o sepultamento passou, passaram-se alguns meses, ela já estava melhor, passaram-se alguns anos, alguém simplesmente diz assim, fulana, você quer um pedaço de melancia? Não, de jeito nenhum, a última vez que eu chupei melancia, eu passei muito mal e eu não gosto mais de melancia. Olha que interessante, o cérebro bloqueia qual foi a mensagem que ela recebeu, que fez com que ela não quisesse gostar mais da melancia. Ela não se lembra do motivo, ela só sabe que ela não gosta mais de melancia. Por quê? Porque o cérebro associou dois estímulos, dois assuntos, dois temas. E aí um faz parte do outro. Então, às vezes, a gente pensa assim, o que tem a ver melancia com a morte do pai? No caso dela, teve. Então, cada pessoa, cada indivíduo tem uma história pessoal. Por isso que cada um tem seus traumas, por isso que cada um tem seus medos, cada um tem suas dificuldades, seja elas em qual área da vida for. E, às vezes, a psicanálise é uma linha da psicologia que faz as pessoas irem nesse inconsciente e tentar entender o que estava acontecendo. Só que aí, a moça disse, vamos voltar lá na moça cega. A moça contou como que foi a última vez que ela enxergou. Charcot falou assim, pronto, agora eu vou contar até 3, quando eu bater palmas, você vai acordar. Quando ele contou até 3 e bateu palmas, ela voltou cega. E ela não se lembrava do que ela tinha dito. A pessoa consciente não se lembra do que ela disse inconsciente. Aí vocês podem dizer para mim assim, ué, era só dizer para ela, descobri o que foi. Gente, não adianta. Se o trauma foi tão grande que ela prefere não ter contato com essa realidade, eu não posso fazer essa agressão com ela. Como se eu violentasse a mente dela novamente. Então, por isso que Freud pensou assim, poxa, mas eu não quero ter acesso à mente do ser humano dessa forma, não. De maneira inconsciente. Eu preciso acessar a mente do ser humano de uma maneira consciente. Eu quero que a pessoa tenha consciência do processo de cura. Então, ele foi procurar uma outra forma de acessar a mente do indivíduo que não fosse através da hipnose. Tá claro até aqui? Vocês estão tão caladinhos, tão quietinhos, vocês estão entendendo? Sim, professora. Ok, então. Deixa eu ir aqui para frente, então. Cadê a setinha? Aqui. Agora eu preciso pôr meu óculos de novo. Então, quando Freud abandonou a hipnose, ele resolveu adotar uma nova técnica que ele chamou de associação livre. Deixa eu abaixar essa janelinha que vocês estão, para vocês enxergarem o que está escrito aqui. Ele abandonou a hipnose e adotou a associação livre. O que é associação livre? Eu vou fazer essa técnica com vocês agora, só que vocês não podem brincar de associação livre quando vocês encontrarem, não, tá? Isso é uma técnica utilizada pela psicanálise. Só pode ser usada pelo profissional que vai saber lidar com esses conteúdos. Porque, bom, primeiro eu vou fazer como que é a técnica, o exemplo, depois eu explico por que vocês não podem brincar disso. A associação livre é assim, o psicanalista diz uma palavra e o analisando tem que dizer outra palavra de volta. Um jogo de palavras. Eu digo uma palavra, você diz uma palavra e a gente vai brincando com as palavras. Quando a gente fala uma palavra suscitada por outra de maneira espontânea, a gente está sem barreiras, a gente está sem pensar, sem colocar censura, dizendo o que vem à nossa mente. Isso é trazer de forma livre, associar livremente uma palavra com outra. E isso pode vir lá do nosso inconsciente. Quer ver? Vocês não vão dizer nada, vocês vão pensar numa palavra,
porque eu não quero analisar ninguém, aqui não está na hora nem no contexto para isso. Não tem psicanálise coletiva, isso não existe. Então, eu vou dizer uma palavra e vocês vão pensar em uma palavra que responde a essa palavra que eu vou dizer, tá certo? Vou dar alguns segundos para vocês pensar nessa palavra. A palavra que eu vou dizer é a palavra mãe. Deu para pensar uma palavra que responde a palavra mãe. Tem que ser rapidinho. Não pode pensar muito, não. Tem gente que, quando eu falo mãe, pensa em pão de queijo. Tem gente que eu falo mãe, lembra de bife. Tem gente geralmente é um trem de comer que a gente lembra, sabe por quê? Porque mãe é colo, mãe é seio materno, não tem jeito não, mãe é comida, mãe, mas ao mesmo tempo tem gente que lembra de alguma dor, tem gente que lembra, se brigou com a mãe agorinha vai pensar, chata. Então assim, vem muito aquilo à tona, aquilo que está presente na sua estrutura psíquica a respeito daquela palavra que eu disse. Inclusive, eu tenho que parar de falar sobre o significado de mãe, porque pode mexer com o conteúdo de alguém aqui. Eu sei lá, se tem alguém que está com dificuldade com mãe, é melhor eu parar. Outras palavras que a gente pode dizer seria infância, seria pai. Ixi, pai dá pano para Amanda. Deve dar umas 10 sessões só para falar de pai. Morte, vida. Gente, não é uma brincadeira. Como é que chamava aquela brincadeira do programa da Xuxa? Não sei nem se já era vivo nessa época. Tinha um programa de jogo de palavras que a Xuxa entrevistava no sofá uma celebridade. Aí ela falava assim, vamos brincar do jogo de palavras? E aí ela falava assim, sonho. Aí a celebridade falava, Disney. Não é essa brincadeira não, tá? Não é uma coisa tão... Jogo chinês. Que chama o jogo que a Xuxa fazia, lembrei. Vocês são vivos da época da Xuxa? Ou não? Vocês conheceram a Xuxa na Globo, assim? Depende da época, né? Dessa época que eu tô falando, do jogo de chinês no sofá? Se for a época das Paquitas, Da não. época do Senta lá, Cláudia? O que é isso? Não sei não. Uai, ela manda a menina sentar. Ela vai lá conversar com ela e o nome da menina nem Cláudia é. Não, nessa da época da... Senta lá, Cláudia. Na época da Xuxa dos baixinhos, não. É quando ela já lidava com um programa de celebridades. Ah, já só assim, lá pra 2000 e tanto, né? 2004, 2005. Acho que é. Né? Já era. Beleza, então não tô falando muito jurássica, não. Vocês estão me entendendo. Por que vocês não podem brincar de associação livre no boteco? Uma vez eu expliquei como que fazia associação livre na sala de aula, num outro curso, e eles resolveram lá no boteco, no Seu João, fazer a brincadeira, sabe? E deu ruim, porque eles começaram a falar, vamos falar uma palavra e cada um fala o que vem à mente. Teve uma menina lá que começou a chorar e ninguém controlou o choro dessa menina, ela teve que ir embora com alguém acompanhando, chorando, e ninguém sabe o que foi. Sabe o que é isso, gente? Se eu não sou um cirurgião plástico, eu não vou mexer no queixo de ninguém para fazer uma cirurgia. Eu não sou cirurgião plástico. Se eu não sou um cardiologista, eu não vou abrir o peito de ninguém e fazer uma cirurgia. Por quê? A pessoa passou mal, vou aqui. Eu vi muito Grey's Anatomy, eu vou abrir o peito dela, vou fazer uma traqueostomia. Não, se eu não sei a técnica, eu não sei utilizar essa técnica, eu não vou ser tão audacioso assim e mexer com o indivíduo. Bom, se eu não faço isso com o corpo de uma pessoa, eu também não posso fazer isso com a mente de uma pessoa, com as emoções de uma pessoa. Por isso que não é uma técnica para ser utilizada por qualquer um que queira brincar disso, porque não é uma brincadeira, tá bom? Eu estou explicando como que é, mas existe toda uma formação para isso, para entender a interpretação, para trabalhar a emoção que é levantada, não é simplesmente um jogo de palavras. Bom, por que Freud fez essa associação livre? Porque ele queria ter acesso ao inconsciente. Ele pensava, a psicanálise diz que no nosso inconsciente está a resposta para grande parte dos nossos problemas. Os nossos traumas, as nossas memórias reprimidas, aquilo que da nossa infância que a gente não tem acesso. E ele achava
e a psicanálise diz isso até hoje, de que as respostas para os nossos problemas estão no nosso inconsciente. Para o pessoal da propaganda, da publicidade e propaganda, não é só os problemas, não. Os desejos, as intenções, as coisas que as pessoas mais anseiam também estão lá no inconsciente. Por isso que a gente precisa ter essa aula nesse curso, para vocês acessarem o inconsciente das pessoas, certo? Pelo menos tentar acessar a parte do inconsciente. Vamos terminar a historinha de Freud, depois que a gente falar ali da morte dele, nós vamos falar sobre essas estruturas um pouco melhor. Freud teve vários discípulos, alguns o abandonaram e inclusive fundaram outras abordagens da psicologia. Ele produziu uma obra de 24 livros, essa obra tem na nossa biblioteca da União Evangélica, são 24 livros de capa dura, pequenininho assim, pretinho. No fim da vida, como eu disse para vocês ali agora há pouco, ele fugiu para Londres por causa do nazismo. Freud morreu em 1939 com câncer de boca e de mandíbula. Eu não sei quantos de vocês já viram uma foto do Freud, mas geralmente ele está segurando um cachimbo. Então pode ser exatamente porque ele foi... Cachimbo não, um cachimbo e um charuto, os dois. Charuto. Exatamente por causa do uso por ser fumante, ele acabou tendo câncer de boca e de mandíbula e faleceu. Bom, então vamos falar um pouco do que Freud inventou. Freud trouxe para a psicanálise 3 conceitos que são considerados os principais conceitos da psicanálise. O primeiro conceito é o determinismo psíquico, que eu vou falar dele já já. E os 2 conceitos que estão em seguidas é porque ele dividiu a nossa estrutura psíquica de uma maneira que pudesse ser entendida. Então, ele dividiu 2 vezes. A primeira tópica, é a primeira vez que ele dividiu, foi consciente, pré-consciente e inconsciente. E a segunda tópica foi quando ele dividiu a estrutura mental em id, ego e superego. Vamos conversar um pouco sobre esses 3 conceitos principais da psicanálise. O que é determinismo psíquico? Para a psicanálise, nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida tem uma continuidade, tem uma ligação, uma relação. As coisas, os eventos do passado, mesmo que de forma inconsciente, acabam influenciando a nossa vivência do presente. Como exemplo disso, ele trouxe os lapsos de memória, os esquecimentos, os atos falhos. Quer ver como que a nossa mente comanda mais a nossa vida do que a gente possa imaginar? Vou contar uma historinha fictícia, mas que vocês podem até se identificar com essa história fictícia. Uma pessoa acorda e está muito cansado ou com muita preguiça, e está assim tão gostoso a cama, está tão... Ai, que preguiça, que vontade que eu tô de ficar nessa cama. Eu não queria levantar, não queria sair para trabalhar. Mas a responsabilidade fala mais alto, preguiça para lá, preguiça para cá. A pessoa acaba se levantando, toma seu banho, seu café da manhã. Quando termina de se arrumar, quando vai sair de casa, cadê a chave da moto? Ué, mas como é que eu vou trabalhar, gente? Eu não acho a chave da moto. Procura, abre até o congelador para ver se na hora que pegou o gelo para pôr na vitamina, pôs a chave lá dentro. Procura, não acha a chave da moto. Nossa, não vai ter jeito de eu ir trabalhar hoje porque eu não acho a chave. Aí tem aquele irmão ou aquela mãe abençoada que dá uma ideia, né? Fala assim, pega a chave reserva. Ah, é mesmo, não vai ter jeito de eu não ir, né? Tem que ir com a chave reserva. A pessoa vai, trabalha o dia todo. Quando à noite ela volta para casa, que ela vai arrumar sua cama para dormir, quando ela tira a coxa da cama que ela tinha arrumado de manhã, a chave está lá, debaixo do travesseiro, debaixo da cobertinha. Confortável. Essa chave está onde? Onde a pessoa
gostaria de ter ficado o dia inteiro. A chave era